Olá para todo mundo, meu nome é Monique de Souza Carvalho e o título do meu trabalho é o Movimento Feminista na Construção de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Brasil. E essa pesquisa deriva da pesquisa que eu realizei no mestrado, onde na dissertação eu discuti a violência de gênero no âmbito universitário, focando nas violências perpetradas contra as mulheres na Universidade Federal Fluminense. E para falar de violências, falar de toda a conjuntura social que naturaliza esse fenômeno, que especificamente falando da violência de gênero, além de atingir mulheres, também atinge toda a comunidade LGBTIAP+, também é preciso que a gente fale, que a gente discuta as frentes de resistências dessa violência. Existem movimentos que lutam pela desnaturalização dos estigmas sociais, dos preconceitos, e o movimento feminista, em toda a sua pluralidade, é um movimento que contribui para que nós, mulheres, tenhamos nossos direitos e cidadania reconhecida. Ou seja, é importante que a gente perca essa visão clientelista de que a conquista dos direitos sempre se dá de cima para baixo. A conquista de direitos acontece quando há luta social. E no texto, meu objetivo é dar visibilidade da importante participação do movimento feminista na construção de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. E para isso eu me utilizei principalmente do método de revisão bibliográfica sobre a temática, como os próprios textos dessas políticas, das leis que eu acessei. A luta feminista não é algo recente, embora tenha ganhado mais notoriedade na última década. Então, no texto, como marco temporal, eu foco no período de efervescência política iniciado no Brasil em 1980, no período de redemocratização. Esse período é importante porque ele é marcado pelo lema feminista de o pessoal é político. E nesse período, foi o período que mulheres começaram a levar a público questões que socialmente eram consideradas específicas do espaço privado, como a violência que ocorre no espaço doméstico. E esse momento também é um marco, sobretudo, se pensarmos que ainda hoje, em 2021, se utilizam frases como em briga de marido e mulher não se mete a colher para justificar situações de violência. Então, levantar o lema "o pessoal é político", ainda na década de 80, foi revolucionário. E como o tempo é curto, não entrarei em detalhes em cada discussão que eu travei no texto, porém foi muito importante discutir sobre o conceito de gênero e o modo como as construções sociais de gênero, de feminilidade, de masculinidade, sempre colocam a mulher em locais de inferioridade em relação ao homem. Também é importante ressaltar que mulheres não compõem um grupo homogêneo, então também foi importante falar da pluralidade no movimento feminista. Não se trata de feminismo, se trata de feminismos, e discutir isso de acordo com a visão interseccional das identidades sociais. E ao discutir sobre a relação das políticas públicas e os feminismos, é interessante ver o movimento de mulheres de saírem do espaço privado, espaço que socialmente é considerado uma espécie de destino feminino, e ocuparem o espaço público. E ao ocuparem o espaço público, começam a se engajar politicamente. Em resumo, essa participação feminina na política é responsável por marcos legais muito importantes, como a criação da Lei Maria da Penha, das DEANs, das casas-abrigos, das ouvidorias, das defensorias da mulher, dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, dentre outros. E, enfim, o estudo permite mostrar que no decorrer dos anos, a institucionalização das bandeiras levantadas pelos movimentos feministas no Brasil possibilitou políticas públicas mais amplas, mais articuladas, que visam abarcar toda a complexidade e expressões da violência que a mulher em uma sociedade machista e patriarcal pode sofrer. Infelizmente, a gente sabe que a problemática da violência contra as mulheres está distante de acabar. Nesses quase 2 anos de pandemia,
a gente consegue acessar dados sobre a agudização desse fenômeno, na verdade, sobretudo nos períodos de isolamento social. Mas é importante lembrarmos o que já conquistamos. É importante que lutemos pela manutenção dos direitos já conquistados, principalmente no desgoverno que a gente está vivendo agora. Enfim, a luta pelos direitos deve ser uma constante. E é importante a gente reconhecer a participação do movimento feminista na conquista dos direitos para as mulheres, nas políticas públicas voltadas para as mulheres. Enfim, foi isso que eu preparei para a apresentação. Eu me despeço agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês e obrigada.